Um bom dia a todos. Aliás, já, pelo que eu estou vendo aqui, o dia já se foi. Então é uma boa tarde, quase boa noite. Porque aqui em Mogi das Cruzes ainda está claro, na verdade, né? Aqui no escritório onde eu estou, olhando assim pela janela do escritório, ainda tem luz solar. E dá para ver o pôr do sol, mas está muito bonito o pôr do sol hoje. Hoje, segunda-feira, para nós, na Casa Espírita Maria de Nazaré, é um dia que nós praticamos a nossa caridade, não é? A nossa doação pessoal através da tarefa de assistência espiritual, que é realizada às segundas-feiras. Fala-vos Ezequiel Mota e nós vamos hoje abordar um tema dos mais importantes, não é? Que é a fé e a caridade, que encontra-se contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Vamos então fazer uma oração para darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz aos nossos corações. Então, meus irmãos, o tema é fé e caridade. Esse é um tema extremamente amplo que a abordagem dele pode ser feita de várias formas, de várias maneiras, e precisaria de um tempo longo para poder analisar com profundidade. Então a gente vai buscar fazer uma análise que o tempo permite, né? Que são 30, 40 minutos no máximo. Bom, então, nós temos que fé e caridade são conceitos antigos, né? A fé, ela existe de há muito tempo, porque as criaturas, elas têm fé, não é? Agora, o que acontece é que a fé que os seres humanos têm, em grande medida, para a maioria das pessoas, é a fé cega, não é? Porque nós temos dois tipos de fé, a fé cega e a fé raciocinada. Nós temos também dois tipos de caridade, a caridade espiritual e a caridade material, sendo que a caridade material, ela se subdivide em caridade material genuína e a caridade mundana, caridade material mundana. A fé raciocinada está intimamente ligada com a caridade espiritual e com a caridade material genuína. Então, a fé raciocinada e essa caridade andam de mãos dadas, unidas. Uma e outra convivem de braços dados, de mãos dadas, casadas. Fé e caridade estão casadas. Contudo, nós temos que a fé cega, ela poderá até levar à caridade, mas não à caridade espiritual. E tampouco, em grande parte, e na maioria das vezes, à caridade material genuína. Poderá ser, mas será uma exceção. Então nós vemos que a fé, desde sempre, existiu entre todos os povos, mas sempre foi a fé cega. E até hoje é assim, em grande parte. Vamos dizer, no próprio seio do povo
judeu, não é? É a fé cega que guiava e que orientava aquele povo, e eu ouso dizer que até hoje ainda é assim. Então nós vemos que o patriarca do judaísmo é Abraão, não é? Raiz da qual originou-se o povo judeu e o povo muçulmano, não é? Porque Abraão, ele já tinha uma idade avançada, e sua esposa Sara também tinha uma idade já bastante alta. Dizem que era perto de uns 100 anos, e a mulher dele por aí também. Então, com certeza, ela já devia ter entrado na menopausa, não é? A Sara. E ela não tinha filhos, ela nunca concebeu filhos. E era o maior anseio do casal ter filhos, como é natural, não é? E então eles clamaram, eles pediram a Deus, e então veio um anjo e disse para eles que eles teriam filhos. E a Sara estava meio escondida atrás de uma cortina, ouvindo aqueles dois anjos falando com Abraão, dizendo para Abraão que ela, Sara, conceberia filho, não é? Naquela idade, já com quase 100 anos, e ela ali, atrás da cortina, ela riu. Ela falou, isso aí não tem muito sentido. Como é que pode ser eu com essa idade toda, agora já uma velha, não é? Uma senhora idosa, eu vou ter filho? Deu risada. Entretanto, os dois anjos que conversavam com Abraão perceberam naturalmente. E aí então disseram para Sara, como você está duvidando e ainda rindo, o seu filho se chamará risada. Porque Isaque, que foi o filho biológico de Sara, significa risada. Então Isaque significa, em hebraico, risada. Mas aconteceu que os anjos se foram, o tempo passou e nada dela engravidar. Não engravidava. Gente, estou contando essa história para chegar num ponto que eu vou tratar da fé, tá? É que eu preciso contar essa parte. Por isso que eu falei que esse tema é muito abrangente. Eu vou tentar dar uma enxugada, mas o tema é amplo. Bom, e aí então não engravidava, o tempo passando, passou um tempo grande, nada. Aí então a Sara teve uma ideia, porque o que importava era que o Abraão tivesse filho. Não é? É claro que ela preferia que fosse com ela, mas ela tinha uma escrava mais nova, ainda em idade de conceber filhos, que era a escrava Agar, que era a primeira escrava. E aí então a Sara sugeriu a Abraão que ele tivesse um filho com a escrava. Porque a escrava era como se fosse deles, era deles, na verdade. Então, se ele tivesse um filho com a escrava, o Abraão teria um filho. O Abraão, em princípio, relutou, achou a ideia estranha e não estava querendo aceitar, mas a Sara insistiu. E aí, então, ele aceitou. E, de fato, a Agar, a primeira escrava deles, concebeu um filho, cujo nome é Ismael. O espírito Ismael, o filho Ismael, o primeiro filho de Abraão, Ismael. Ocorreu, entretanto, que quando Ismael já estava lá com seus 7 anos, era um garoto, um menino já grande, a Sara engravidou. Para a surpresa dela, ela engravidou e teve um filho, o Isaque, filho biológico dela e do Abraão. E naturalmente que a preferência seria do filho biológico dela e do Abraão. E então, a partir daí começaram a ocorrer rusgas entre a Sara e a Agar, porque sempre é o primeiro filho, o primogênito, que herda toda a descendência
do pai de família. E esse era nada mais, nada menos do que o filho da primeira escrava, Agar, que era o Ismael. Então a Sara envenenou Abraão de tal maneira que o fez expulsar para o deserto seu filho Ismael e sua mãe, a primeira escrava Agar. E aí então ficou satisfeita a Sara com seu filho biológico e seu marido, Abrão, o patriarca do povo judeu. E Isaac, ainda um mocinho, um garoto, um adolescente, pré-adolescente, no deserto com a mãe acabou não resistindo e veio a desencarnar. E ele ficou com muita raiva de quem? Do Isaac. Porque ele achava que a culpa era do Isaac, não é? Que era o filho biológico de Sara e de Abraão. Ele não ficou com raiva do pai, do Abraão, e nem de Sara. A raiva dele foi do Isaac, que era o irmão dele. Acontece que da descendência de Ismael é que se originou todo o povo muçulmano. O povo muçulmano descende, portanto, também da raiz de Abraão, do seu primogênito, com a escrava Agar, que era Ismael. Ismael, que é o patrono da pátria do cruzeiro, o espírito Ismael, que é o orientador espiritual do Brasil, não é? E Isaac, da sua descendência, originou-se o povo judeu. E até hoje esses dois não se entendem. Mas o Isaac e o Ismael depois ficaram amigos, ainda encarnados. Ficaram amigos, se abraçaram, o problema deles terminou, ficaram amigos. Mas as descendências deles brigam até hoje. Mas para entrar no assunto da fé, desculpem ter avançado um pouco nesses assuntos, mas sempre é interessante a gente abordar, não é? Aconteceu que Deus conversou com Abraão e falou para ele que era para ele levar o seu filho biológico, o Isaac, e levar lá numa pedra tal e passar a faca nele, para matar o filho. Era para matar. O Abraão ficou um pouco sem saber o que fazer, ficou sem ação. Porque primeiro Deus manda os seus 2 anjos dizendo que ele vai ter um filho. Aí tem um filho, depois de tanto tempo que demorou. E aí Deus manda matar o filho. Mas ele tinha uma fé no Deus dele inabalável. E ele levou lá o filho dele. E Deus mandou matar. E ele pegou a faca e já estava dando o golpe fatal no peito do filho para matar. Quando no último momento Deus falou para Abraão, não, Abraão, pode parar, não precisa matar não, só está testando você para ver se você tinha fé em mim mesmo. Pode levar seu filho embora que está tudo na paz. Não é? Então agora a gente está entrando na fé. Não é? Então a primeira coisa que se precisaria analisar era, Deus falou mesmo diretamente com Abraão? Se a gente tiver um pouco da razão, nós vamos entender que é impossível. Vamos fazer uma comparação. Se nós pegarmos a energia elétrica que sai de uma usina, de não sei quantos megabytes, uma potência gigantesca, e nós ligarmos diretamente na lâmpada da nossa casa. O que vocês acham que vai acontecer com a lâmpada? E com a casa e talvez com o bairro inteiro? Vai explodir tudo. Vai explodir lâmpada, vai explodir casa, vai explodir o bairro inteiro, se não a cidade toda. Tal é a potência da usina. Isso fazendo uma comparaçãozinha ridícula. Não é? Então não tem como Deus falar direto com Abraão, gente. Já por essa comparação a gente vê que é impossível. Não tem como. Não tem como. Mas é essa a compreensão que se tinha e que se tem. Por outro lado, a compreensão que se tinha
era que, conforme inclusive está no livro Gênesis, de Moisés, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, se é feito à imagem e semelhança de Deus, um se parece com o outro. Então Deus ter ódio, Deus ficar com raiva, Deus ser vingativo, normal, né? Porque se é semelhante a nós, um é feito à imagem e semelhança do outro, e a gente é assim, então Deus também deve ser. E é por isso que até hoje que nós temos o conceito, inclusive dentro do cristianismo, não é? Que nós devemos ser tementes a Deus. Nós temos que ter medo de Deus. É porque Ele é muito bravo. Né? Na Bíblia, no Velho Testamento, na Torá, Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E Ele mandava trucidar os povos inimigos do povo judeu. Mandava entrar lá e liquidar com todo mundo. Tem histórias que vocês não imaginam quanto sangue que escorre. E ainda muito mais no Alcorão, que é do povo muçulmano, se fizer assim, o sangue jorra para tudo quanto é lado. O próprio Moisés, que foi o autor da Torá, inclusive da Gênesis, era um general no Egito. Ele foi criado na realeza e ele era um general. E enquanto vivendo entre os egípcios, ele passava no fio da espada e passou centenas. E depois que ele ganhou a consciência que ele era judeu e saiu do povo egípcio e conseguiu tirar o povo judeu que era escravo, estava como escravo no Egito há 400 anos, tirou o povo judeu de lá, que na época era chamado de povo hebreu, não era povo judeu, tirou, levou para o deserto, ficou 40 anos com aquele povo lá no deserto. Ele não ficou todo esse tempo, mas o povo ficou. O próprio Moisés, ele próprio. Os que não obedeciam o seu comando do próprio povo dele, ele passou no fio da espada, centenas. E ele acreditava em Deus. Tinha fé, e muita fé. Mas que fé, que Deus. Então, nós temos que a fé cega, até hoje, faz com que pessoas que têm muita fé coloquem bomba no corpo e vão até uma lanchonete, um barzinho, um hotel, uma praça e se exploda e exploda a todo mundo que está por ali. Por quê? Porque é infiel. É. Porque não é do povo deles. Não é fiel ao Deus deles. E quem não é fiel ao Deus deles, o que é que merece? A morte. E se poderia dizer que uma pessoa que age assim não tem fé e tem muita. Mas é uma fé cega. Não é uma fé raciocinada. E no povo judeu, até hoje, eu ouso dizer, sem querer ofender a ninguém, que também a fé desse povo é uma fé cega. Mais uma vez eu repito, sem a intenção de ofender. E eu vou explicar por quê. Porque quem trouxe o conceito de fé raciocinada é que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas que Deus é amor puro e que, portanto, nós somos imagem e semelhança do amor puro de Deus. Então, nós somos amor dentro de nós também, esse é o ponto. E foi o Cristo quem trouxe esses conceitos de fé raciocinada, primeiramente, e que Deus é o puro amor. Não foi encampado pelo povo judeu, porque para o povo judeu, o Cristo não é o Messias. Eles estão esperando o Messias, mas qual Messias?
Porque havia na Bíblia dois tipos de Messias, o Messias sofredor e o Messias guerreiro. E o povo judeu espera até hoje o Messias guerreiro, que irá elevar a nação de Israel à primeira nação entre todas e subjugar as demais. É esse o Messias guerreiro que eles esperam. Mas o Messias, que nós sabemos ser o nosso governador planetário, unificado como o Pai, já veio há 2000 anos e já nos trouxe a boa nova e os novos conceitos, que Deus é só amor. E como somos imagem e semelhança dele, somos centelhas dele, somos amor também. Precisando ser laboreada, mas somos amor também. E que, portanto, nós não precisamos temer a Deus, porque Deus é amor, vamos temer o quê? Agora, dentro da fé cega, dentro da fé cega, tem que temer sim. Por quê? Porque Deus nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus, como Deus, tem nós temos ódio, nós temos vingança, raiva, e somos imagem e semelhança, Deus também tem esses humores. E se a gente pecar e o pecado for um pecado capital, nós vamos para o inferno, segundo o conceito da fé cega, nós vamos para o inferno. Mas não é que nós vamos para o inferno por um tempo, para ficar uma temporada lá no inferno, para fazer uma reflexão lá no inferno, né? E aí depois a gente reconsiderar as nossas atitudes, se arrepender e depois sair de lá, ter uma nova chance. Não. Esse Deus da nossa fé cega manda a gente para o inferno para sempre, para toda a eternidade. No fogo do inferno, vai ficar lá para sempre, nunca mais vai sair de lá. Vocês imaginem uma coisa. Qual é o pai humano que faria isso com seu filho? Nenhum, né? Se nós que somos imperfeitos, humanos, não faríamos isso, como é que a gente pode pensar que Deus seria capaz de fazer isso com um filho seu? Mas quem tem a fé cega acredita. Até hoje, por incrível que possa parecer, até hoje. Mas o Cristo nos trouxe o conceito da fé raciocinada, não é? E de que Deus é amor infinito, é puro amor, e que sustenta toda a sua criação com o seu amor. E que depois, com Kardec, com a doutrina espírita, já dentro do final do primeiro terço da transição planetária, não é? Veio mais explicitamente o conceito da fé raciocinada. Mas Cristo precisou vir 2000 anos antes para nos esclarecer essas coisas. Com essa antecedência, porque ele sabia que levaria um tempo grande até a gente absorver esses conceitos, que ainda não estão completamente absorvidos. E vocês poderiam dizer, mas 2000 anos é bastante. Não é, porque para o Cristo, 1000 anos é igual a um dia. E um dia é igual a 1000 anos. Então, para Cristo, são 2 dias. E a gente leva um tempo grande para absorver os conceitos. Que o Cristo nos trouxe o padrão do novo ser humano do mundo regenerado, que já estava se aproximando, ele dizia, que já estava chegando o tempo. E, de fato, quando o Kardec editou o Livro dos Espíritos, já fazia 100 anos que já tinha iniciado a transição planetária, como está constando no livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, o último capítulo. Nós estudamos no final do ano passado, a Fanny vai lembrar, não é? E o Espírito Verdade, então, orientou toda a codificação, não é? E uma curiosidade, alguns pensam que o Espírito Verdade era o próprio Cristo, mas não era. Porque o Cristo disse que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Então não seria ele, seria um outro. Quem seria um outro? O outro não seria outro que não o seu próprio primo João Batista, primo carnal na época. João Batista, filho
da prima de Maria, a Isabel. E, portanto, ele veio um pouco antes e desbravou o terreno, anunciando a chegada do Messias, que era o seu primo Jesus. E Jesus disse que dentre os homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. Era o maior. Então, dentre todos os encarnados naquela época, João Batista era o maior. E não poderia ser outro que não João Batista, a personalidade de João Batista, que foi o Espírito Verdade. Claro que orientado pelo Cristo, mas João Batista, o Espírito Verdade. E Kardec, um dos missionários também. E aí eu não vou entrar no assunto porque vai ficar muito complexo e eu estou vendo aqui que já passou bastante. Bom, então vamos lá. Aí então esses conceitos de fé raciocinada, que veio com o Cristo, e depois reconfirmada com Kardec, na doutrina espírita, e de caridade, e para o Cristo a caridade espiritual, que é verdadeira e genuína, é aquela da benevolência, da beneficência para com todos, a indulgência das imperfeições alheias e do perdão das ofensas. Essa é a caridade real, do espírito, sem descurar da caridade material, sem esperar recompensa alguma, não é? E para se ter esse tipo de caridade espiritual e material genuína, é preciso ter fé, né? De que Deus é o puro amor e que, portanto, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. E é através do amor que nós podemos ser humildes, generosos, perdoarmos as pessoas, sermos indulgentes com as falhas e as imperfeições das pessoas e ajudarmos sempre. É só com esse tipo de fé. Porque com a fé cega, a pessoa não perdoa, né? E a pessoa também, ela não é indulgente, não é? Você pega um povo judeu, por exemplo. O povo judeu considera que são só eles não se misturam. Então eles não têm os outros como irmãos. São só eles se consideram o povo escolhido de Deus. Então eles são o povo escolhido, o resto é o resto. Eles não se misturam. Não é? Não estou falando mal, hein, gente? Não é isso não, hein? E nem estou falando que é um povo ruim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos analisando esses conceitos, não é? Então o Cristo nos trouxe o quê? Que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós somos todos irmãos. Todos no planeta somos irmãos. Mas entre o povo judeu esses conceitos não foram acatados, assimilados. Porque o povo judeu até hoje não acredita que Jesus, o Cristo, era e é o Messias. Então é por isso que eles vivem no conceito de Moisés antigo, do Deus vingativo, deles serem o povo eleito, que são só eles, o resto é o resto. Então com isso é inviável se praticar a caridade genuína, espiritual e material. É claro que aqueles que, mesmo tendo fé cega, ou mesmo não tendo fé nenhuma, são capazes de atos de bondade esporádicos, ou até com bastante assiduidade, praticar atos de bondade. Mas aquela caridade de perdoar o inimigo não se consegue ter. Porque até hoje o povo judeu tem como inimigo aquele povo palestino, aquele povo muçulmano. Eles não perdoam. E os muçulmanos também não perdoam o povo judeu. Um fica falando o tempo todo que ainda vai aniquilar o outro. Até hoje. Até hoje. Porque a caridade verdadeira é aquela que pratica o perdão, a indulgência e a bondade para com todos, que é a beneficência, a benevolência. Então, somente aquele que apresenta a fé raciocinada e que, portanto, assume que é centelha de Deus e, portanto, é amor, como Deus é o puro amor,
é que é capaz de praticar a caridade espiritual, perdoando, sendo indulgente, sendo bondoso para com todos. E também a caridade material, aquela que a gente pratica sem a mão esquerda saber o que faz a direita, fazer o bem sem olhar para quem, ajudar e pronto, sem esperar nada. Para finalizar, eu vou contar uma história sobre a prática da caridade e de como essa caridade genuína pode nos trazer sempre de retorno e traz quando a gente a pratica. Hoje eu vi um vídeo, eu acho que eu devo ter enviado para alguns, mas evidentemente não foi para todos, que é o seguinte, é a história de um frentista na África do Sul, que estava lá, era um frentista, abastece o carro, aquela coisa toda, e nisso apareceu um freguês, uma freguesa, na verdade, e pediu para abastecer o carro, porque ela ia pegar a estrada, ia para um local longe e não tinha gasolina para seguir caminho. E aí, ele pegou, botou a gasolina, e na hora de pagar, a moça olhou a carteira e não tinha dinheiro na carteira. E nem cartão nenhum para pagar. Não tinha como pagar. Ela ficou vermelha, ficou sem graça, porque como é que ia fazer uma situação difícil? Ela falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, não foi proposital, mas eu não estou sem dinheiro na carteira. E nem os cartões também estão aqui. Eu não sei como fazer. O único jeito que tem, eu tenho uma mangueira que a gente tira a gasolina de volta e bota aí no posto de novo. O frentista não pensou duas vezes, porque a moça já tinha decidido que ia devolver a gasolina, que ela não tinha como pagar. E ela ia se aventurar a pegar uma estrada perigosa, sabendo que muito certamente a gasolina ia acabar no meio do caminho. E era uma estrada perigosa, com um ladrão no meio da estrada, enfim, perigo danado. O frentista não pensou duas vezes, falou assim para ela, não se preocupe, eu vou pagar para você. E um dia que você estiver passando por aí, você me devolve o dinheiro. E assim ele fez. Ela estranhou, espantou a atitude do frentista, porque não é normal, né? Convenhamos. E agradeceu, assim, sabe, de uma maneira... e foi embora. O frentista não pediu o telefone dela, não pediu documento, não pediu nada. Pagou, ela foi embora, chegou no serviço. Quando ela chegou lá, ela ficou refletindo sobre a atitude do frentista. Não é? Uma ação genuína no bem, na caridade. No final do expediente, ela arrumou um dinheiro lá no serviço e voltou lá no posto, que era longe, e pagou de volta. Mas ela não achou que era o suficiente pela ação dele. E criou um canal, uma coisa assim, para as pessoas ficarem sabendo, né, no YouTube ficarem sabendo daquela ação do frentista. Para todo mundo saber da boa ação dele. E mais, criou uma conta para as pessoas depositarem para ajudar, porque ele era uma pessoa muito simples. E olha, o que as pessoas acabaram doando chegava perto de uns 40, 50 mil dólares, que para ele, para um frentista ali na África do Sul, era uma montanha de dinheiro. Então, a gente vê como a caridade espontânea e genuína brota no coração daquele que tem amor dentro do coração. Quem tem amor no coração, a caridade é natural. E quem pratica o bem, o que é que volta para a gente? Volta o bem. Volta a bondade. Não é? E é assim que nós dizemos que tudo que nós fazemos, o universo traz de volta para nós. É a lei do retorno. E isso é indiscutível. E que, portanto, é inteligente praticar o bem. E é uma burrice praticar o mal. Porque a gente só vai sofrer. Não é? Então, para quem tem Deus no coração e tem a fé raciocinada, e que, portanto, naturalmente vai praticar a caridade, tanto espiritual quanto material, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E agora, nesse momento que estamos nos aproximando do novo tempo, da era nova, que é o mundo de regeneração, e nós estamos vendo já os espíritos novos que estão entre nós e cada vez mais, porque nós que somos da velha geração, a gente vai desencarnar, lógico, não é? E não vão reencarnar mais aqueles que têm ações e atitudes violentas.
E a tendência é que todos, daqui a algum tempo, tenhamos a fé raciocinada, sabendo que Deus é amor e nós vamos nos ter uns aos outros como irmãos. Então, eram essas as considerações sucintas sobre esse tema, fé e caridade. E eu vou pedir para vocês a caridade de, logo que der, um pouquinho depois, aqueles que participam da tarefa de hoje, de assistência espiritual, que se recolham no cantinho da casa e que façam as suas doações em forma de vibrações, de energia, que são elementos que são utilizados pelos nossos irmãos espirituais, os nossos orientadores da Casa Espírita, que continuam trabalhando, porque lá na nossa Casa Espírita, na dimensão espiritual, funciona um hospital. E a assistência espiritual está em pleno andamento. Então, a nossa forma de contribuir é dessa forma, já que fisicamente nós não podemos estar lá devido à quarentena e isolamento social. Mas nós podemos fazer a nossa contribuição através de vibrações e de doações de energia que serão utilizadas pelos nossos irmãos espirituais para atender os nossos irmãos que lá vêm para serem atendidos. Por fim, gostaria de pedir a todos que não deixem de entrar no canal do YouTube, pedindo isso de coração para todos. E para mais facilmente localizar, é só digitar lá na pesquisa dentro do YouTube assim, C-E-M de Maria, N de navio, SEM, Poá, que já vai entrar o canal do YouTube. E aí eu vou pedir para que aqueles que estão nos assistindo agora, que não estiverem inscritos ainda, que se inscrevam e que visualizem todas as palestras e deem o like. Isso ajuda muito ao canal a impulsionar, para que dessa maneira todos nós possamos contribuir para a divulgação da doutrina espírita. Porque o maior benefício que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E dessa maneira todos nós podemos contribuir. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Paz e luz. Amanhã e sexta-feira vamos prestigiar a palestra do nosso amigo, nosso irmão Sérgio e a Fabiana. Na quinta-feira, façamos o mesmo com a palestra do João e da Vânia. Sexta-feira estaremos novamente juntos. Mas não vamos nos esquecer que no sábado que vem nós temos a campanha da Fraternidade Altante Souza. E dentro do possível, quem puder, compareça lá e doe o que puder. Uma boa noite e fiquem com Deus.